Boa tarde, tudo bem? Iniciando a nossa live, então, de hoje à tarde, com a professora e chefe culinária Wanda Ritmo. Eu tô tentando convidar ela. A gente tentou agora há pouco e não deu certo. Então, a gente tá tentando novamente. Vamos ver se ela vai conseguir. Acho que ela não conseguiu ainda. Oi, a Michi tá ali já esperando a gente conversar. Eu tô tentando convidar a Wanda para entrar aqui. Eu acho que ela não conseguiu por algum motivo. Então, vamos ver se vai dar certo. O que eu tenho que fazer aqui? Vou tentar convidar de novo. Oi? Oi, Oi, Wanda. Ti. Tá me ouvindo? Agora deu certo. Tá. Sim. Acho que deu Ah, que certo. bom. Ai, meu Agora deu Deus. certo. Deu certo? Agora deu certo. Ai, que bom, que ótimo. E aí, Que tudo bem bom. contigo? Tudo certo. Então Ai, que estamos bom, aqui que para bom. mais uma live, né? Depois de um tempinho que a gente já estava sem fazer lives. Então, para Sim. quem ainda não me conhece, eu sou a professora Tiane Quadros, eu trabalho com francês na Expressaria Idiomas. A gente trabalha com inglês também, para crianças e adultos. E já faz um tempo que eu faço um trabalho com a Wanda relacionado à culinária, né? Francês e culinária. Então, a Wanda já é minha aluna há bastante tempo. E a gente faz muitas pesquisas, né, relacionadas a esse assunto da culinária, da gastronomia, né? E então, às vezes, a gente escolhe algum tema para conversar, né? Temas que fazem parte já das nossas aulas, tanto de francês quanto das pesquisas da Wanda, né? Que agora está estudando também várias coisas novas, né? Então, a gente veio hoje compartilhar com vocês um pouquinho do vocabulário sobre chás, né? Aprender um pouquinho de francês e um pouquinho também sobre esses chás, né? Algumas coisas que a gente às vezes não sabe, né? E os chazinhos que a gente já gosta, mas a gente não sabe como preparar. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui. Olá, Antônio, tudo bem? Oi, é o Bem-vindos todos Antônio. que Oi, estão aqui Antônio. participando com a gente. Uhum. Então, a gente fez uma aula há um tempinho atrás chamada Infusion IT, né, que são infusões e chás, em Sim. que a gente falou sobre alguns tipos de infusões, né, e Uhum. chás. Mas eu vou deixar a Wanda conversar um pouquinho com vocês, então falar um pouquinho sobre o que que é, né, o que que é infusão, o que que é chá. E aí a gente vai misturando um pouquinho do vocabulário em francês com esse bate-papo, né, que é mais um bate-papo misturado, assim, né, para a gente aprender um pouquinho de vocabulário e um pouquinho de culinária também. Então, é isso, né? Eu sou apaixonada pela questão da gastronomia, estudo bastante. Recentemente terminei uma pós-graduação em emagrecimento e hipertrofia, e agora estou estudando também a fitoterapia. E as infusões, os chás, é uma paixão que eu tenho já faz algum tempo. E aí eu e a Tiane, a gente, como a gente troca muito essa questão de francês e culinária, então a gente decidiu fazer essa pequena introduçãozinha aqui. E é o seguinte, a primeira coisa que eu já pensei em toda essa questão foi a questão dos chás e infusões, que muitas pessoas acabam não sabendo o que que é, né? Então, para a gente entender um pouco esse universo todo que envolve a questão dos chás enfim, que são ervas, plantas medicinais, que ajuda muito na questão da saúde, na questão de toda a parte mais de sabor também, claro, mas assim, é um envolvimento bem bacana.
A primeira coisa que eu até comento com a Ti é a questão dos chás. Os chás, ele é proveniente de uma única planta. E essa planta é a Camellia sinensis, que nada mais é que é uma erva, né? Uma planta que veio da China, que é de origem da China. Então, existem 6 variedades, ou seja, o branco, é o amarelo, é o verde, é o long, é o amarelo, qual o outro que eu não falei? O preto e o escuro, né? Então, são esses que se torna uns chás de fato, né? Ah, agora, as infusões são outras denominações, né? Que a gente vai aprender aqui, que nada mais é que são folhas, flores e frutas. E também temos a decocção, que a decocção é com raízes, com caule, então essa parte mais durinha, sabe, da planta, né? Então, dessas ervas. E é muito interessante isso, aprender, porque quem está entrando nesse universo, principalmente agora, que é frio, outono, inverno, então as pessoas gostam muito dessa questão, né? Especialmente do sul, né? Que as pessoas Uhum. amam também, porque é mais friozinho. E às vezes a pessoa está com dor de cabeça, ou está com mal-estar, ou está com enjoo, e aí acaba sempre recorrendo ao chá. Então, ou as Uhum. infusões. Então, eu acho bem bacana. E a gente vai falar de 3 aqui que são interessantes também. Né, Ti? Uhum. Isso aí, então a gente já tá aqui, né? Um buvant ante, boire ante, Aham, é beber um chá em francês. aham. E o meu é de camomia, né? La camomia, é a camomila, né? E quais foram os outros que a gente escolheu? Então, foi o O que nós La Fleur de escolhemos la Passion. foi a passiflora, que nada mais é que é o maracujá, né? Porque Uhum, as pessoas gostam do maracujá, mas assim, falam, eu tô um pouquinho cansada, eu tô um pouquinho estressada. Aí eles recorrem ao chá ou infusão, que é de fato, do maracujá. Porém, o maracujá em si, a fruta, ela tem propriedades, claro, mas ela não tem esse alcance para esse tipo de tratamento, né? Essa planta medicinal, ela se envolve muito mais na questão das folhas do maracujá, que elas são muito mais benéficas, a gente tem muitos mais princípios ativos, ela é muito mais interessante para toda essa questão. Então, ela é bem bacana, acho que vale a pena a gente consumir as folhas, né? Que daí a gente faz com as folhas, como havia dito, as folhas em infusão. Então, ela não é, por exemplo, se a gente for colocar o chá verde, né, junto com uma infusão com uma folha de passiflora, que é a folhinha do maracujá, vai ser denominado chá. Por quê? Porque a Camellia sinensis, ela está ali atuando nessa propriedade. Então, para esse mundo todo que a gente quer se envolver, então é legal a gente saber também essa questão mais cultural, vamos pensar assim, né? Então, eu acho que isso é bem legal. uhum. Eu estava comentando com a Wanda que eu não sabia, a passiflora eu já conhecia, né? Já tinha ouvido falar. E não sabia que era a flor do maracujá, né? O maracujá, a gente já sabia que então era fruit de la passion, né? Então, quando eu Sim, fui pesquisar em francês, então a fleur de la passion é a flor do maracujá. isso, Então, faz exatamente. um terrição, né? Muito legal. Uhum. E ela também, ela tem uma ação ali que se chama saparina. E essa saparina, ela atua no sistema nervoso que dá essa sensação calmante, sabe? Essa sensação de, de tranquilidade. Então, ela é muito boa para quem tem muita ansiedade. Então, ela atua muito bem nisso, né? E uma dica que é bacana a gente sempre dá, que quando você for pesquisar algum tipo de planta medicinal, você sempre ir atrás da, da etimologia dela, né? Da palavra. Não ir por nomes populares. E ir em artigos também científicos e tal, porque daí você vai ter mais
propriedade para falar sobre esse chá, para tomar esse chá, ou para indicar para o teu filho, enfim, né? Uhum. Então, e ele é fácil, c'est facile à préparer, comment on fait pour préparer Très ces fleurs, facile, assim? très facile, esse é bom de préparer. Lógico que eu não vou falar em francês, porque, né, mas é muito bom de Tu peux preparar, parler muito aussi? fácil. Mas é muito fácil de preparar, porque, assim, é tudo a questão de temperatura, tá? Então, a Uhum, temperatura que denomina se o chá ele pode ter um amargor, ele tem mais a distringência ou não. Então, a gente precisa se pensar nessa questão da temperatura. Por exemplo, se for uma temperatura de 60 graus, de repente vai ser mais interessante do que a 80, 100 graus. Porque, se, por exemplo, se a gente colocar a Camellia sinensis, um chá verde, um chá preto, aí vai o quê? Muita gente não gosta do chá verde justamente porque tem aquele sabor adstringente. E aí vai acabar tendo os benefícios, claro, mas vai ter aquele amargo que a pessoa não vai curtir, entendeu? Então ela vai deixar de utilizar uhum, o chá em função dessa questão dessa adstringência. Então a temperatura faz toda a diferença. E eu vejo que uhum, também tem muita gente que acaba perdendo um pouco essa questão de erros. Tem alguns erros que cometem, né? Por exemplo, coloca o chá dentro da xícara aqui, do bule, e coloca uma erva e esquece a erva. Bom, e vai tomando. Então, ela vai ficando com esse amargor, né? Ou uhum, deixa isso aqui destampado, o sabor, a textura, aquele perfume, os benefícios, eles vão desaparecendo. Então, é importante uhum. mantê-las sempre armazenadas, sempre fechadinha. E outro erro que eu também vejo que é bem cometido é as pessoas experimentar com açúcar ou mel ou enfim, né? Então, o chá, ele tem um universo inteiro que é muito legal você ter essa experiência, ter essa sensação, ele começar tomando sem nada, sem açúcar, sem nada, porque isso faz com que você tenha uma experiência melhor. Lógico que às vezes no início a pessoa não vai curtir muito, né? Não tem esse Uhum. paladar Tem mais o hábito, né? aguçado, né? E aí ela vai. Uhum. Mas assim, é bom trabalhar isso nela, trabalhar aos poucos para que ela consiga essa sensação. É igual o café. O café também tem muita gente que não tolera, toma café com açúcar ou com adoçante. Então, tenta ter essa experiência sem esses tipos de adoçantes, enfim, né? Açúcares, Uhum. Muito, né? muito boas dicas, né? Exato. Outra coisa que eu acho que também, quando a gente compra uma erva, então a gente tem que pensar muito na questão onde você está comprando essa erva, onde que tem o saquinho, né? Os saquinhos, eles são bons, são, mas muitas vezes alguns benefícios maiores são perdidos ali. Principalmente, vou dar um exemplo da camomila, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a camomila. A camomila, os estudos comprovam que quando a gente coloca ela em infusão, você tem que deixar por uns 5 minutinhos ali. E o que mais traz benefícios são as flores, e não o caule, entende? E muitas Uhum. vezes no chá, nos saquinhos, eles são compostos de mais caules do que propriamente as flores dela. Então, assim, você Uhum. acaba perdendo a oportunidade de ter uns benefícios maiores. Você pode ter sabor e tudo. E eu acho que esse mundo é muito lindo e muito interessante para a gente deixar perder, assim, né? Então, vale a pena a gente
pegar esses detalhes que são bem fundamentais. Então, on utilise les fleurs de la camomille pour faire le thé, né? As flores. Les fleurs, não? Les fleurs. Très jolie la tasse. J'ai une tasse aussi avec le thé de camomille. Oui, très, très belle, não? Muito bela, muito bonita a xícara, né? Mas assim, olha, a camomila, ela é muito utilizada popularmente, ela realmente é assim, é casa de vovó, a gente lembra, né? A camomila. E ela vem de uma colheita, existem várias partes, hoje no Brasil está tendo bastante, né, a camomila, e ela é uma planta que vale a pena para até infecção de pele, sabe? Ou até mesmo usam muito para clarear os cabelos, enfim, né? Então ela é muito utilizada para isso no rosto, para deixar o rosto mais branquinho. E de fato, os estudos comprovam que isso realmente acontece mesmo, de fato. Mas o que é bacana nela é essa questão calmante, pode dar tranquilamente para uma criança, né? Tomar, porque alguns chás não podem, né, tomar, então tem que cuidar muito. Gestante, por exemplo, é importante não ter esse... Oh, o Ademilson aí. Querido, beijo. E é muito legal essa questão para a gente também cuidar dessa forma da camomila, né? Então, ela é um poderosíssimo calmante. Uma dica que eu dou bastante é você usar, porque na medicina Ayurveda, que eu gosto de estudar, eu não sou perita, eu não sou nada, eu sou uma curiosa apenas, mas eu gosto muito dessa medicina, que ela faz muito bem, e eu estudo já há algum tempo, mas curiosa, sou curiosa apenas. E eles usam muito a questão do gengibre, né? E eu gosto muito de utilizar o gengibre com a camomila. Então, o óleo de gengibre, né? Então, porque na medicina Ayurveda, eles gostam muito do óleo aquecido, né? Então, faz a tua camomila, a tua infusão tranquilamente, e depois pinga umas gotinhas de óleo de gergelim, que dá uma sensação boa, é um sabor bem agradável, vai hidratar bastante e você vai ter uma noite de sono bem legal. Então, eu acho que é importante alguns detalhes dessa que faz a diferença para o organismo, para o sabor e para a saúde, né? Que é muito importante, né, Então, a Tia? gente tem o leprochaun aqui, que é o le gingembre, né? O gengibre, Isso. que c'est très important quando il y a de la grippe, né? Quando a gente tem gripe, resfriado, né? Il est très bon pour l'hiver, né? Para o Uhum. inverno. Isso. Então, como que a gente faz? Comment on peut faire un bon thé de gingembre? Parce que je ne sais pas comment faire aussi. Como que a gente Gengibre. pode fazer Sim, um bom entendi. chá? Yeah. Oui. O gengibre, ele é fantástico. Ele é assim, ele é um rizoma, né? Que ele aquece, ele tem um nível de termogênese bem legal. Ele aquece bem o corpo, né? Então, só que assim, ele tem um sabor muito picante, é muito preparado em bebidas, na culinária, que ele é bem bom também. E assim, porém, ele tem um detalhe que é importante. Ele tem um gengirol, que é uma substância desse gengirol que se, por exemplo, eu estava falando da questão da temperatura da água, né? Se coloca Uhum, temperatura 80, 100 graus, é importante você não colocar tão alta. Essa água é importante ela ser mineral, né? Bem tratada e tal. Ela aqueceu, foi no tempo de fervura, você rala o gengibre e coloca dentro do teu utensílio, da tua chaleira e tal, e tampa. Lembra que eu falei da questão lá no início de tampar? Tampa e deixa. uhum.
alguns minutos, de 2 a 3 minutos. Por quê? Porque essa substância gegerol, que é a ação picante, ela sim dá o poder anti-inflamatório, antioxidante, ela é fantástica para o organismo. Mas a pessoa... Oi, Silvia. A Silvia tá aí, beijo. E ela é muito importante para essa fase, sabe? De resfriado, ela cuida bastante do sistema imunológico. Então, só que fervendo, aí é complicado. Então, não dá para ferver. Ela tem que realmente, você faz, deixa, depois coa, né? Coloca numa peneirinha, enfim, faz como achar que deve, né? Mas é melhor E rapar ele assim, fazer raladinho, ou então colocar os pedacinhos, assim, qual é o melhor, la eu não meilleure colocaria manière? pedacinho. Por quê? Porque os Inteirinho. pedacinhos, porque os pedacinhos ele vai precisar de uma temperatura mais alta para decocção. Então ele vai precisar ferver ali e ele vai perder os princípios ativos que a gente precisa nele. Porque eu faria o seguinte, ralar, deixa ele ralado, coloca na água quando tiver o processo de fervura, você rala umas 2 colheres em 250, 300 ml de água, dependendo se você quer mais picância. E aí você coloca, ralou, coloca dentro do teu bule e tampa, deixa 2, 3 minutinhos e depois coa. E toma. Depois Não que a água pode... já tá, Hã? que a água já tá numa coloca ele depois que a água já tá numa temperatura boa, então. Isso, depois de uma temperatura bacana, isso. E assim, tomar Uhum, imediatamente, tá? Se uhum, tá verão, sei lá, você pode colocar umas pedrinhas de gelo, fica bacana, umas gotinhas de limão, sensacional, sabe? Então, eu faço variedades dessa infusão, né? Porque é muito bom. uhum, Assim, e como o gengibre, ele tem os benefícios tão vastos que a gente tem que aproveitar o melhor dele, né? Então, é a melhor função dele. Agora, se você me pergunta, o em pó é interessante? O em pó também é interessante, né? Porque o em pó, ele tem uma outra substância que se chama shogal, que é uma substância quando é mais picante, só que ele vai dar um outro tipo de benefícios. Então, a gente tem que equilibrar o que quer, qual é o benefício. Eu costumo muito utilizar ele fresco, né? Porque eu tenho também na horta e eu gosto bastante. uhum. E é fácil de cultivar também. Então, esse rizoma é fantástico. E se você colocar, quiser também uma termogênese melhor para a questão emagrecimento, porque tem muita gente que quer emagrecer, principalmente mulheres, né? Mulher adora tirar aquela pochetezinha e tudo, lógico, não vai fazer milagre, mas ele vai ajudar muito nessa termogênese, né? E vai atuar muito assim, você colocar um pouquinho de cúrcuma e um pouquinho de piperina, que nada mais é que a pimenta preta, e aí você coloca, deixa atuando e toma. É muito legal isso, é muito bacana. Pode fazer também shots e tal, são copinhos pequenininhos, né? Colocando mais propriedades ali, ele fica mais forte. Mas tem gente que não tolera. Então, como tá frio, então eu sugiro sempre uma infusão, né? E a infusão é bacana. E retomando, infusão, para quem não chegou agora, né? A infusão é quando existe flores, folhas, que daí você coloca como infusão. Chá, ele vem proveniente da Camellia sinensis, tá? Então, são variedades da Camellia sinensis que se chama o chá. A Anvisa, ela determina tudo como chá, tudo que tem, toda erva que entra em Uhum, contato com a água, ela denomina chá. Mas nesse mundo dos chás é muito legal você saber essa diferença, né? Porque, uhum, como eu disse também no início, é muito cultural, uhum. C'est entendeu? différent. Uhum. Tem bastante diferença. Então é isso. Algumas receitas são bem legais também de fazer, de preparar, né?
O gengibre, por exemplo, com a passiflora, eu já não recomendo. Por quê? A passiflora, que é a folha do maracujá, o que que é? Ela é calmante. O gengibre não, ele é estimulante. Hum, Eu acho que se choca muito. Eu acho não, ele choca muito, entendeu? Então, o que que uhum, beneficia melhor? O que que seria mais interessante você usar no gengibre? Pimenta, você utilizar canela, você utilizar cravo da Índia. O cravo da Índia é bem legal também para gases e tal, ele atua bem. Então, esses tipos uhum. de experiências. E a casa fica com um cheiro maravilhoso, sabe? Fica fantástico. Eu já Então, é muito bom. aromatizei. É muito bom. E assim, Uhum. é bom usar a canela em pau, sabe? Como é que é canela em pau mesmo em francês, Tiane? É, La Canelle? Cannelle. Uhum. Isso. Então, usar a Usamos canelle. tem um poudre, né, que é em pó, La Uhum, Cannelle. isso. É bom você usar também a canela, Uhum. tá escrito, né? É bom você usar também a canela, mas eu uso a canela em pau, porque ela vai deixar na decocção, porque ela é mais durinha, então vai deixar nessa decocção, deixa uns 5 minutinhos, 6 minutinhos, desliga o fogo, rala o gengibre e coloca lá, entendeu? Abafa, tem que Uhum. abafar, não pode esquecer, tá? E legal também quando você for tirar do teu bule ali dentro do fervor e colocar dentro de um pote para você servir, de um bule para servir, por exemplo, esse que eu tenho, né? Eu coloquei aqui. O que eu fiz antes? Eu fiz o Nous chá avons, no em fogão, francês é uma théière, né? matei erro. On appelle théière parce que c'est le lieu pour mettre le thé. É o lugar onde coloca o chá. Então, Isso, c'est une muito bem. théière. Aham. Nossa, olha que legal. Uhum. Matei erro. E aí você escalda ele. O que que é escaldar? É passar uma água quente para você não pegar o geladinho né? Não desfavorecer o teu chá. Então ele fica muito mais quentinho, mais saboroso também, mais agradável. E quando vocês tomarem um chá, infusão, enfim, é muito legal vocês sentirem, assim, sabe? O frescor, o cheiro, o perfume, sabe? Degustar. Por isso que eu acho que o saquinho, ele não tem isso. Ele não traz essa sensação. Ele não traz essa Uhum. experiência. Então, é isso que eu sempre falo, que é muito bom você comprar plantas mesmo, né? É muito bom. Isso. Que você ganha mais em propriedades e ganha mais em sabor também, né? Uhum. E é isso. Então, hoje a gente queria compartilhar com vocês um pouquinho, né, das nossas trocas de francês e culinária. E essas receitas, essas dicas que a Wanda está compartilhando com a gente hoje, a gente tem a ideia de criar um livro. A gente já está criando, né, na verdade, um e-book em francês e português que a gente tem, né, nosso material, Ah, tem uma vocabulário perguntinha e aqui. também, então a gente está criando esse material. Pode É ver, bem não vi a legal, bem perguntinha. legal. É. Não, tem uma perguntinha. Quanto tempo temos para tomar? Ah, bonne question. Tempo para tomar o chá, por exemplo, se é o dia inteiro ou se é por dias? Eu não entendi É, acho que bem. é no sentido, talvez, de ele perder as propriedades, assim, ou estragar, não sei, perder Ah, tá, tá. o efeito, né? Talvez nesse 10 sentido. a 12 horas, por exemplo, faz. Ah, eu quero fazer de manhã para tomar ao longo do dia. É essa a ideia, né? De um dia para o Uhum, outro, mais que 14 horas não é recomendado. Por quê? Porque vai perdendo os princípios ativos e essa questão toda sensorial que eu estava comentando. Então, é isso mesmo, isso aí. É que bom. E é isso. Então, é importante, Silvinha, você sempre fazer dessa forma. Faz ele, o teu chá, e vai tomando, né? Então, quanto mais rápido você tomar, mais os benefícios você cria, ativa eles. Então, isso é bem importante, né? Por exemplo, no verão, é muito legal você colocar o teu chá e é legal também ser uma garrafinha
vedada de escuro, tá? Vedadinha, porque daí os princípios ativos, elas se mantêm é, mais ali atuantes ali dentro da tua infusão, do teu chá e tudo mais. Então é importante essa, esse critério, tá? Uhum. É Legal. legal, né? Então é isso, né? A gente tem ideia de fazer mais desses bate-papos, se vocês gostarem. Assim, outro dia a gente conversa mais sobre chás, cafés, receitas, né? Um pouco de coisas, É. várias coisas que a gente gosta, né? Que a gente estuda. Uhum. E aí também a gente vai compartilhando um pouco de material com vocês aqui no Instagram. A gente tem nosso material que a gente está criando também. Aí a gente dá aula, né? Também fazer uma propagandinha das nossas aulas, né? Sou professora de francês. A Wanda é minha aluna, é sempre aluna, né? Depois Nossa, de faz uma vez quanto aluna, tempo? sempre Acho que uns aluna. 15 anos. E eu também já aprendi muitas coisas com ela aqui nas nossas trocas culinárias, então esse é o nosso trabalho, né? Um pouquinho dessa mistura aí do francês e da culinária. É isso aí. Querida Michele, dizendo que aprendeu coisas legais. Obrigada, Michele, por participar. Mas é isso, né, tia? A gente Obrigada. está querendo programar o nosso livro, né? Nosso livro bilíngue, com receitas em É, português e em francês, a gente né? sempre gostou muito dessa temática, né? Então, a cada pesquisa que a gente faz, né, cada novos estudos, a gente tem esse material para compartilhar com vocês depois. Exatamente. Vai ser E a gente está preparando com muito carinho, com umas receitas bem elaboradas, né, Tiane? Dentro da linha saudável, né? Embora eu sou apaixonada pela questão do francês, mas não da comidinha francesa, a comidinha mais funcional, enfim, Que o né? francês tem muita mística também, né? As pessoas pensam que, ah, francês e culinária, que coisa mais chique, né? O É, francês, aquelas é. receitas difíceis, e na verdade tem muitas palavras do francês que ficaram na culinária também, né? Mas, em geral, a gente compartilha aqui coisas muito fáceis e boas, né? Muito Isso, fáceis de é. fazer também. Então, não é nada muito difícil, assim. É Nada, bem difícil. tranquilo, bem fácil, é só se organizar, eu sempre falo, tem que se organizar, né? Tá? Então, tá bom. Então tá Merci, bem, Wanda. então. Um beijo, obrigada para quem Merci a todos que participou. estão aqui nos assistindo. E até Uhum. uma próxima. Até. Tchau, Beijo, tchau. beijo. Tchau, tchau.